Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe do Felipe Design Auto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar como você deve escolher as cores dos marcadores Copic na hora de comprar, se o seu objetivo é utilizá-los para desenhar carros. Esse vídeo é uma regravação de uma live que eu fiz essa última terça-feira, mas que infelizmente lá na metade do vídeo ela ficou sem som e eu só fui saber disso depois. Então, por conta disso, eu estou regravando esse vídeo, tá bom? E espero que vocês aproveitem. Bom, a Copic é uma das grandes marcas de marcadores e ela disponibiliza mais de 350 cores. Então, na hora de você escolher as suas canetas, é bem provável que você fique na dúvida de qual que é as cores que você deve ter, principalmente se você está começando a montar a sua coleção de canetas. E aí, será que você precisa ter todas? Por onde começar? Como escolher? Tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje, tá bom? Para você poder escolher as suas primeiras canetas marcadores, você precisa ter muito em mente o uso de uma ferramenta que a própria Copic disponibiliza, que é o círculo cromático da Copic, com as cores de todas as suas canetas. Vou deixar no link aqui abaixo onde você pode acessá-lo, tá? Mas eu vou estar disponibilizando aqui no vídeo também, tá passando aí para vocês nesse exato momento, tá? Então, este é o círculo cromático da Copic. E a primeira coisa que você deve estar batendo o olho aqui e perceber, além dele, obviamente, como todos os círculos cromáticos, ele ter uma certa sequência de cores, tá? É que elas são separadas ali por algumas letras e com números também. Bom, essas letras e números são basicamente o código das canetas Copic. Então volta aqui para mim. Quando você compra uma caneta Copic, olha só, ela vem com um nome e um código de letra. Geralmente a gente se atenta mais ao nome. Então, por exemplo, isso aqui é um Royal Blue, um azul royal, e o código B28. Só que para você que é um desenhista, que quer trabalhar com qualidade, quer ter ali um nível profissional no uso das suas ferramentas, você vai mais se atentar a partir de hoje para o número do que para o nome, tá? Por quê? Porque com o número não vai ter erro. Com o número ele vai te ajudar a determinar ali qual que é a cor, qual que é a saturação e a intensidade dessa cor. E o nome é muito genérico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Cobalt Blue, tá? Vou virar aí para vocês, ó. Azul cobalto, B26. Se você for ver pelo nome, você não sabe qual que é mais escuro, é azul cobalto ou azul royal. Mas se você vai pelo código da caneta, você consegue saber facilmente qual que é o mais intenso ali, tá? Então vamos explicar como é que funciona essa questão dos códigos. Ó, indo para o nosso círculo cromático aqui, ó, geralmente as canetas têm o seguinte, elas têm ali uma letra ou duas letras, tá? Que elas determinam ali qual que é a cor da família, e depois ela tem um primeiro número que geralmente ali é o número da saturação, tá? E o último número é sobre a intensidade, tá? É o valor específico daquela cor. Então preste bastante atenção. Quando a gente tem essa sequência montada, a gente tem um código da nossa caneta. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso círculo cromático? Então deixa eu começar explicando para você aqui o que significa cada uma dessas letras, tá? E depois a gente vai número a número, ok? Então vamos lá, ó. Indo para o nosso círculo cromático, começando lá em cima e seguindo o sentido horário. Olha a letra V, tá? Esse V é de violet ou violeta, tá bom? Logo depois tem o RV, que é o red violet ou o violeta avermelhado, algo nesse sentido. Logo depois a gente tem o R, que é de red ou vermelho. Depois a gente tem o YR, que é o yellow red ou o amarelo avermelhado. Perceba ali que a Copic não usa um código para laranja, né? Ela usa o YR, porque essa lógica ela vai usar sempre. Então ela vai ter sempre ali uma cor padrão e a mistura dessas cores. Então veja, violeta, violeta avermelhado, vermelho, vermelho amarelado. Aí logo depois o Y de
yellow, que é o amarelo, e logo depois a sua mistura com a próxima cor do círculo cromático, que é o yellow green, ou o amarelo esverdeado. Logo depois o G do green, BG blue green, que é o azul esverdeado, depois a letra B, azul, blue, depois BV, que é o blue violet, ou azul violeta, e aí a gente fecha o círculo com violet. Percebam que tem um grupo de cores que está fora do círculo. Esse grupo de cores, que está representado pela letra E de Earth, são os tons terrosos. Essas cores costumam estar bastante em falta no site da Designer, que é o site oficial de venda da Copic. Vou deixar inclusive o link aqui abaixo para você poder acessar e comprar suas canetas, porque essas cores são muito utilizadas pelos quadrinistas. Os quadrinistas usam muito porque são tons de pele. E aí quando você desenha muitas pessoas, essas cores são as mais utilizadas. Então costuma estar sempre em falta. Explicado tudo isso, vamos agora para a parte interna do nosso círculo cromático, que nós temos os cinzas. E aqui eu vou começar dos Ws, tá? Até a gente fechar o círculo. Os Ws são os warm grays, que são os cinzas mais quentes. E depois a gente tem a família do T, que são ali os cinzas levemente quentes, mais para neutros. Nós temos os Ns, que são os neutral grays, que são os cinzas neutros propriamente dito. E depois nós temos os Cs, que são os cool grays, ou os cinzas frios. Tá? Então aqui nós temos várias famílias de cinza. Indo para a parte de baixo aqui, logo na sequência, nós temos o 110, que é o preto absoluto da Copic. Tem o 100, que ele é um preto um pouco mais puxado para o cinza quente. E tem pouca diferença entre os dois, para ser bem sincero. E o 0, que basicamente é uma tonalidade para blending. E mais embaixo nós temos ali a família dos Fs, que são cores fluorescentes. Tá? Então, quando você tem ali FRV, você tem ali um fluorescente vermelho-violeta. FYR, você tem um fluorescente amarelo avermelhado. FY, fluorescente amarelo, e por aí vai. Tá? Usando a mesma lógica da nomenclatura das cores anteriormente. Então, até aqui, ok, gente? Deu para poder pegar aí qual que é a questão da lógica das letras do nosso círculo cromático. Eu não vou passar por todas as cores, até porque são 358, mas eu quero te dar a noção de como que você pode entender como elas funcionam. Então vamos aqui para a nossa família dos violets, tá? Aqui você está vendo, nós temos primeira coluna V91, V93, V95, V99. Aí indo para a coluna da direita, V20, V22, V25, V28. À direita, V12, V15, V17 e mais à direita, V000, V000, V01, V04, V05, V06, V09. Perceba o seguinte, tá bom? O primeiro número que aparece, ele se refere, igual eu falei para vocês anteriormente, à saturação. Então, quanto maior este primeiro número, mais saturada é a cor. Já o segundo número se refere à intensidade. Então, perceba que quanto maior este último número, maior a saturação, maior a intensidade dessa cor. Então, veja lá, que você começa no V91, né, e ele vai escurecendo até o V99. Se você vai para a coluna do lado, é a mesma lógica para todos eles. A gente começa do mais claro até chegar no tom mais intenso. Tá bom? Você precisa verificar isso muito bem, porque o que a gente tem numa mesma coluna é o que nós chamamos de família de cores. Tá? Então perceba ali nos violets, o V91, V93, V95 e V99 formam uma mesma família de cores. Assim como V20, V22, V25 e V28 também formam uma mesma família de cores. Então, a primeira dica que eu queria deixar aqui para você, quando você for montar a sua família de cores, tá? Ficar muito atento a essas colunas do círculo cromático da Copic e você tentar montar a sua família de cores totalmente dentro de uma dessas colunas. Você precisa comprar todas aquelas cores? Não. Mas eu recomendaria você comprar pelo menos 3 cores de uma mesma família para te ajudar a fazer umas combinações bem legais, tá bom?
Aí você consegue ali ter um tom mais claro, um tom intermediário e um tom mais escuro. E aí para você poder representar uma carroceria de carro é algo muito interessante, tá? Então agora você já entendeu como que funciona a questão da família de cores e o que você deve escolher para poder montar ali as suas primeiras canetas. Mas deve estar pensando, Felipe, ok, entendi, mas as canetas Copic são caras, estão mais de R$ 50 cada uma dessas canetas e eu não tenho como sair comprando várias cores. Como é que eu posso, então, se eu fosse escolher algumas, quais seriam as minhas primeiras opções? Então vamos lá. Vou indicar o que eu fiz, tá? Quando fui comprar minhas primeiras canetas Copic, já conhecendo agora essa lógica da família de cores. Então assim, primeiras canetas Copic, quais que você deve comprar? Cinzas, tá? Comece trabalhando por cinzas por dois motivos, tá? O primeiro motivo é que os cinzas te ajudam a ter uma noção muito boa de profundidade, de volumetria. Então, você trabalhando somente com cinzas, você ajuda o seu cérebro a interpretar melhor uma área de sombreamento, uma área um pouco mais clara. Então, é muito bom, te ajuda a aprender a desenvolver muito nessa parte, tá bom? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, trabalhando com cinzas, você consegue depois no Photoshop aplicar qualquer outra cor nele muito facilmente. Então, por isso que eu indico aqui a questão dos cinzas, por esses dois motivos. E é apenas com uma família de cinza você consegue ali jogar praticamente qualquer cor no Photoshop. Fica algo muito legal. Então, apresentando aqui os meus cinzas, tá? Ó, eu tenho basicamente duas famílias de cinza. Essa aqui é a primeira, tá bom? E você já está vendo ali os seis, ó, são cinzas frios. Estes aqui foram os primeiros cinzas que eu comprei da Copic. E aqui já vai a nossa segunda dica agora para caso de você montar uma família de cinzas. Eu falei para vocês que vocês não precisam comprar todas as cores de uma mesma família. Então você está vendo aqui os cinzas frios, olha, começa do C00 e vai até o C10. Eu não tenho todas elas. E você pode até perceber ó, que a diferença entre de um para outro é muito pouco. O C00 para o C0 é muito pouco a diferença. Do C0 para o C1 é muito pouco. Então, o que eu recomendo aqui? Pule uma casa. Então, assim, trabalhe apenas com os ímpares ou apenas com os pares. Eu, no meu caso, acabei montando uma família só com ímpares. Então, ó, comecei pelo C1, aí vim para o C3, C5, C7 e C9. Ó, no caso dos cinzas, tenho 5 canetas aqui que são ótimas e suficientes para você poder representar. Não precisa ter todos os cinzas. E você consegue ali fazer uma transição muito trabalhada, porque se montasse ali C1, C2, C3, a diferença não é tão grande. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com carros, né, com desenho de carros, então assim, você vai usar os marcadores para desenhar boa parte para carroceria, que são carrocerias geralmente que tem brilho, tá? E o brilho ele se caracteriza por ter um contraste, né, entre a parte mais clara, luminosa, uma parte mais escura. Então, essa lógica você tem que aplicar na escolha dos marcadores, tá? Felipe, por que você escolheu os cinzas frios e não os quentes ou os neutros? Bom, primeiramente porque eu gosto dos cinzas frios, tá? Esse é o primeiro motivo. É uma questão pessoal. Mas tem um outro motivo também, que assim, para você poder desenhar carro, e aqui eu tentei usar um pouquinho da lógica, né? Quando você vai fazer cromados, e aí como eu trabalho desenhando carros antigos, muitos deles têm muitos cromados, né? O cromado ele tem uma característica de alto brilho, então ele reflete muito a questão do horizonte, do ambiente, tá? E eu tenho para mim que os cinzas frios eles funcionam melhor para você poder representar o cromado. Isso porque quando você vai fazer ali um cromado, ele vai refletir tanto o céu quanto a terra. E aí, refletindo o céu, ele pega uma tonalidade mais fria, que seria um azulado. Tá? Então, ele casa melhor com essa parte. Para a parte de reflexão da terra, geralmente a gente usa um tom terroso, um marrom, um bege, alguma coisa assim. Um cinza quente cairia muito bem. Só que eu consigo, com o cinza frio, fazer ele ter uma noção legal
mesmo quando ele vai refletir a terra. O mesmo não acontece quando eu tenho cinza quente. Se eu faço um para-choque com um cinza quente, a parte que reflete o céu, ela não fica tão boa. Então, basicamente, eu usei essa lógica aí. Mas você pode totalmente montar uma família com cinzas neutros, tá? Perfeito. Inclusive, acho até que seria o ideal aí, porque com cinza neutro você consegue trabalhar tanto uma tonalidade um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Mas como eu falei, os cinzas, se for trabalhar no Photoshop, você consegue fazer um cinza frio virar um cinza quente muito facilmente ou neutro. Então, assim, problema nenhum. Escolha qualquer tipo de cinza, tá? Do quente ao frio, você pode pegar qualquer um, tá? Pegue qualquer um. Bom, então eu montei aqui uma família de cinzas. Perceba que eu nem falei do preto, tá? Eu tenho o preto aqui absoluto, que é o 110. Mas, se você faz um desenho todo em cinza, o cinza mais escuro, que é o cinza C9, ele no papel ele fica quase igual ao preto. Então, não há necessidade de você comprar o preto caso você vai fazer uma família só de cinzas. O preto você compra depois, tá bom? É legal ter, mas muitas vezes você nem vai usar tanto ele assim. Você vai perceber que para algumas cores ali você pode usar um cinza muito escuro e ele vai fazer o papel de preto, né? Bom, montei uma família aqui também de cinzas quentes, tá? Que eu tenho, ó, apresentar aqui para vocês, ó. Aí, ó. Cinzas quentes, o que eu tenho? Se com os frios eu montei com números ímpares, com os quentes eu quis montar com os números pares, né, para variar um pouquinho. Então eu tenho aqui um W2, tenho um W4, um W6, um W8 e um W10, tá? E aqui eu tenho uma família de cinzas quentes. Tá? Uma ótima opção para você poder usar. Então assim, primeira dica, primeiros marcadores que você vai comprar, compre cinzas, tá? Que os cinzas você consegue no Photoshop alterar para qualquer cor e vai ficar ótimo, tá bom? Bom, dica feita, pode ser também que aconteça o seguinte, ó. Olha, Felipe, eu fui montar uma família aqui de cinzas, mas não consegui encontrar na sequência correta. Então, por exemplo, olha, estava em falta no site. Então, eu fui montar ali C1, C3, mas não tinha C3. E aí, se eu for comprar o C2, é muito próximo do C1. E o C4 é muito próximo do C5. Como é que eu faço? Ou então fui tentar montar a família de pares, mas também não deu, porque tinha C2, tinha C4, mas não tinha o C8. O que fazer nesses casos? Bom, você muda para uma outra família de cinza, é uma opção. Então, se querer montar com cinzas frias, monta com os neutros, monta com os toners ou monta com os cinzas quentes, tá bom? Opção que você tem. Mas se ainda assim não for possível, vou deixar uma outra dica bem legal aqui, que você pode utilizar uma outra cor que funciona muito bem como cinza. E essa outra cor aqui, vou até mostrar aqui o nosso círculo cromático, são os Blue Violets da família 20 ali, ó. O BV20, BV23, BV25 e BV29, eles funcionam praticamente como cinzas. Felipe, como é que é isso? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Uma família que eu montei, ó, só com os BVs. Olha só como eles são praticamente um cinza. Ó. E aí eu tenho o BV20, tá? Eu tenho BV23, BV25 e BV29. Você fazendo um trabalho com esses 4 marcadores aqui somente, tá? Fazendo um desenho somente com esses 4 marcadores. Quando você finaliza, parece que você fez um desenho todo em cinza, tá? Então é uma técnica, é uma dica, na verdade, bem interessante, caso você não encontre. E fica bonito, tá? Fica bem bonito. Eu particularmente gosto muito dessas cores aqui. Tem até um tempo que eu não faço uma ilustração só com eles. Posso aí fazer um próximo desenho. Então, caso você não encontre cinzas, usando esses Blue Violets aí que eu falei, da série 20, são uma ótima dica para você, tá? Agora eu queria aproveitar e apresentar outros marcadores que eu tenho aqui, outras famílias que eu montei. Ó, eu tenho aqui 3 tons de vermelho, ó, tá? Da família Red. E quais são os tons de vermelho que eu tenho aqui? Eu tenho o R32, que é um rosa, né?
apesar do nome ser pêssego. Tem um R24 e um R29. E aí, quando a gente vai para o nosso círculo cromático, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó, tá percebendo? Felipe, você falou, ó, você fez um R32, tá? Ele está numa coluna, mas aí os outros você pegou de outra coluna. Você pegou o R24 e pegou o R29. Você não falou que era para montar tudo numa mesma família, numa mesma coluna? Sim, na medida do possível. Acontece que quando eu fui montar uma família dos Reds, não tinha o R22, que seria a minha escolha ideal, ou o R21. Eu tinha o R29, tinha o R24 e eu precisava de um tom mais claro e não tinha nem R21 nem R22. Então, quando você não tem um tom desse, você vai selecionar um tom que seja próximo. Eu acabei pegando ali o R32, ó, que você percebe, ó, na imagem, ele é bem próximo do R22. Então, montei uma família de vermelhos, tá? Mesmo que não seja na mesma coluna. Não é o ideal, mas na ausência de uma dessas cores, você pode muito bem pegar uma da coluna ao lado. Só apenas muito cuidado que nem sempre você pode fazer isso. Então, repare no círculo aqui se realmente essas cores são próximas, tá? Porque senão a diferença pode ficar muito grande, tá bom? Então foi assim que eu montei aqui minha família de vermelhos. Eu também montei uma mini família de laranjas, né? Usei aqui o Yellow Red 61, YR61 e o YR65. Indo aqui para o nosso círculo cromático para você ver, ó, para eu poder fechar essa família só faltou o YR68 e aí eu consigo realmente fechar, gabaritar essa família todinha. Eu ainda não comprei porque eu consigo suprir essa ausência desse laranja com outros marcadores que eu tenho aqui de outras marcas e até com lápis de cor. Então, por enquanto, é algo que eu consigo ali ir levando, tá? Então, essa família aqui ainda não está completa. Bom, indo para os amarelos. Amarelos eu tenho aqui 3, mas basicamente faço composição com 2, tá? Que é o Y11 e o Y15. Indo aqui para o nosso círculo cromático, ó, veja só. Y11 e Y15. Para eu poder fechar essa família, eu poderia pegar um Y18 ou um Y19, por exemplo. Mas no caso dos amarelos, eu ainda não fiz isso porque eu também consigo suprir essa ausência de um tom um pouco mais escuro de amarelo usando um cinza quente. É um recurso bem interessante. O cinza quente combina muito com o amarelo. E aí você jogando um cinza quente ali, um W2, um W4, por exemplo, você consegue dar uma noção um pouco mais escura. E você também vai perceber que os amarelos, eles são tons muito próximos. Você pega ali Y19, 18, 17, são todos muito próximos. Então, acabou que eu optei por não comprar mais um, porque eu achei que não ia fazer tanta diferença. Mas tem um outro tom de amarelo, que esse sim eu peguei, porque ele é bem diferentão ali, e você batendo o olho, você já consegue até ver o nosso círculo cromático. É o Y28, ó. Ele, na verdade, ele é um tom de dourado, até o nome dele é Lionette Gold. E eu comprei ele basicamente para me ajudar a fazer aí alguns tons de dourado, tá? Ele é uma cor bem bonita, fica bem legal também. E harmoniza com os outros amarelos ali, dependendo do efeito que você quer dar, tá bom? Bom, vou explicar agora os tons terrosos que eu tenho aqui. Comprei alguns, nesse caso dos tons terrosos, eu não tive tanta preocupação em montar uma família. Eu peguei mais as cores que eu mais utilizava. Então, assim, eu tenho um E04, tá bom? Que ele é quase ali um rosa, alguma coisa assim. Me ajuda nas composições de vermelho, por exemplo, tá? Eu tenho aqui um E13, que me ajuda a representar a terra, tá? Quando eu estou fazendo, de repente, um chão e tudo, ele me ajuda. Ou até a dar uma noção de brilho no cromo. E tenho também 2 tons clarinhos, que é o E50 e o E53. Esses sim formam uma composição, tá? E eles são tons ali bem claros que eu comprei, que eles me ajudam a representar ali aquelas carrocerias mais dos anos 50 ou um interior em bege, alguma coisa assim. Então, são tons aí bem bonitos, bem elegantes. São os que eu tenho da família dos terrosos. Dá para comprar mais ainda, mas eles
me atendem bem. Verdes. Verdes, ó, tem esses 4 aqui. Montei uma família de verdes com basicamente o G00. Esse aqui eu comprei bem clarinho porque a minha ideia era usar ele para poder fazer os vidros, tá? Quando você vai desenhar os vidros, você pode utilizar qualquer cor que seja bem clarinha. Claro que assim, um vidro fica mais legal se ela for uma cor mais escura. Então, no meu caso, o que é que eu utilizo? Eu utilizo um verde, uma cor mais escura não, perdão, se for uma cor fria. Então, eu utilizo um verde, o verde fica bem legal. O azul é o que eu mais utilizo, o azul é perfeito para isso, um azul clarinho. Pode usar o cinza, tá? Um cinza frio, fica muito bom. Ou até mesmo aquele BV que eu falei, o Blue Violet, que às vezes eu uso no lugar do cinza, fica muito bom. Então, qualquer cor fria, tá? Fica muito bom para vidro, tá? Então esse G00 eu uso geralmente para vidro. Tem o G03, né, que é um tom um pouco mais forte, G05 e o G09. E a família de verdes que eu montei é essa. Se for o nosso círculo cromático aqui, ó, você pode ver que esses daqui eu consegui pegar todos de uma mesma coluna, tá? Ó, G00, G03, G05, G09, tá? Olha só. Então ficou bem legal essa família de verdes que eu montei. E por fim, queria mostrar a família de azuis que eu montei. Azul acho que é o que eu tenho mais canetas aqui, ó. Azul, vamos lá. Azul eu tenho um B21, tenho um B23, tenho um B26 e um B28. Além de um B12 também. Então, se a gente for aqui para o nosso círculo cromático, ó, veja lá, B21, B23, B26 e B28, ó. Tudo numa mesma coluna. E eu falei para vocês que eu tenho um B12 também. Deve estar perguntando, Felipe, por que você tem um B12 ali solto, perdido? É porque eu fui comprar um outro B21 e não encontrei. Então eu utilizei o B12, são tons bem próximos, veja, para poder me ajudar a suprir o B21 que eu não tinha na época. Depois eu encontrei e acabei comprando, né? Mas eu utilizei isso e é mais um tom clarinho ali que eu consigo usar para poder representar muito bem a questão de um vidro, né? Ou um reflexo de céu, fica bem legal também, tá bom? Bom, gente, então essas daqui são as minhas canetas, tá? No vídeo de hoje você aprendeu como se escolhe as cores dos seus marcadores, como montar uma família de cores, tá bom? E também aprendeu que você não precisa sair comprando todas, né? Eu tenho aqui, ó, 35 cores e assim, já é cor o bastante. Tem algumas que eu não tenho, mas igual eu falei para vocês, quando eu preciso representar uma cor que eu não tenho, eu consigo ali no Photoshop fazer a alteração e jogar a cor que eu preciso. Então fica essa dica aí para você, tá bom? Então é isso, galera. Tá na descrição do vídeo aqui o link para você poder ir no site da Designer, comprar suas canetas. Esse vídeo não é patrocinado, poderia ser, mas fica aqui para você poder comprar suas canetas. Tá o link abaixo aí também para você poder encontrar o círculo cromático para você poder utilizar. E como dica final, queria deixar aqui para você, ó, a Copic tem um formuláriozinho, tá? Que é um guia com todas as suas cores e você pode utilizar para poder preencher as cores que você já tem. Isso facilita muito na hora de você comprar, por exemplo, e você consegue bater o olho, ver as que você tem e de repente as que estão faltando, tá? Então fica uma dica aqui para você. Eu descobri isso aqui recentemente, achei muito legal e estou preenchendo aqui para poder me ajudar a me guiar em futuras compras, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui no seu comentário o que você achou. Deixa aqui também seu comentário, sugestão de algum vídeo sobre a questão de desenho automotivo, que a gente vai estar sempre abordando aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso, rapaziada. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.